Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero contar a vocês algo muito importante e eu peço a você que preste bastante atenção no que eu vou te falar, porque eu tive um sonho de arrebatamento no dia de hoje, às 4h16 da manhã. Eu despertei, olhei para o lado para ver se o meu filho estava, porque no sonho algo aconteceu. E eu quero contar neste exato momento para você que está vendo esse vídeo. Eu peço a você, não critique. Se você não acredita, sem problema algum. Mas se você acredita, eu peço a você, preste bastante atenção, porque o sonho pode acontecer a qualquer momento. Bom, eu e minha esposa, nós estávamos aqui em Olaria, na praça que fica próximo ao batalhão, e nós estávamos com o carro parado, e nisso uma mulher, ela veio com o carro todo apagado, e ela de fato conseguia, não sei como, enxergar no escuro, mas ela dizia uma palavra: o anjo me faz enxergar no escuro. Eu não entendi essa frase, eu não entendi o porquê que ela dizia isso, mas ela estava indo em direção a Ramos, e o que ocorre é que havia outro carro também todo apagado atrás dela, e ela praticamente guiava aquele carro. Só que ao observar que o nosso carro estava parado, ela deu a ré e ela então se virou para mim e disse assim: olha, tu é até conhecido nos céus, mas tu não está sendo mais conhecido nos púlpitos. E eu começava a chorar, porque eu entendi o que ela de fato quis dizer naquele exato momento, pelo fato de eu estar um pouco parado na ministração, porque eu estou retornando, como o pastor da gente fechou a igreja, nós ficamos um pouco sem estar indo a alguns lugares, eu estou retornando, então conscientemente eu estou deixando de ministrar e eu estou apenas ouvindo, indo aos cultos, cultuando, para poder pegar aquele embalo de novo. Eu entendi realmente o que ela disse naquele exato momento. Eu comecei a chorar, porque eu sei da responsabilidade que Deus colocou sobre as minhas mãos, e eu sei que Deus tem algo para poder fazer através disso. E nisso, quando ela falou, ela foi adiante, passou rente a um outro carro, mesmo desviando do carro que estava no meio da rua, no meio da escuridão. Não me fale como ela enxergava aquilo. Eu só sei que eu lembro da frase que ela dizia: o anjo me faz enxergar. E aí, ela, ao raspar um carro, eu até falei com a minha esposa: olha, mulher doida, cara, que isso? E mais para frente, quando nós caminhávamos, havia um grande número de pessoas olhando em direção a um morro. E alguém falava assim: o mar está tomando tudo, porque a montanha que nós avistávamos, ela havia perdido um pedaço, assim, como se tivesse quebrado e caído dentro do mar, e o mar vinha tomando tudo. E eu observava aquilo e eu notava que algumas pessoas sumiam. Eu falei: ora, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Nós dois, era eu e minha esposa, que nós estávamos andando, e algumas pessoas começavam a ficar desesperadas nisso, naquela montanha onde havia perdido um pedaço e caído no mar. Saía como se fosse placas dessas coisas de sol, mas da cor azul brilhante, saía todas para fora. E aí eu encontrava, hoje eu não sei se ele é pastor, e ele dizia para mim: olha, nós temos que correr. Eu falei: esse também ficou? Nós temos que correr, porque vai começar a perseguição, e eu preciso ir para tal lugar. Chorando muito que ele estava. Eu, naquele exato momento, eu dei falta do meu filho Mateus. E eu falei: ora, se ele não está aqui, ele foi arrebatado. E o meu filho, por ser autista, por ser uma criança inocente, eu falei: ora,
ele foi arrebatado. Eu chorei um pouco, mas eu falei, olha, não adianta agora nós se lamentarmos. Nós só temos que agora buscar um lugar, mas eu não sabia de fato para onde nós estávamos indo, porque todo mundo estava bem desnorteado com aquilo. E aí, o que aconteceu é que nós subíamos uma escada e eu olhava para trás e eu via o evangelista Edivaldo. O evangelista Edivaldo, ele estava com uma espada mesmo, espada em suas mãos, e ele agarrava sempre porque eu estava à frente, e ele era como se ele estivesse pedindo ajuda, ele estava cansado, então ele tocava nos meus pés, né? E eu falei para minha esposa, olha, a gente não precisa correr mesmo, agora a gente só tem que saber o que deve ser feito. Então vamos aguardar ele para poder ajudar. E então eu despertava, e aí eu despertei no horário de 4h16. E eu falei, Senhor, por que eu olhei de fato o horário? Hoje, tal dia. E eu fiquei observando e veio uma mensagem, assim, uma palavra na minha mente, Apocalipse. Aí eu falei, Apocalipse? E eu então fui. A partir do capítulo 4, fala profundamente, depois vocês leem. E depois, logo nos capítulos seguintes, eu falei, olha, eu vou ler então os versículos 16. Leem para vocês ver realmente se não tem tudo a ver. Porque ao final também fala para que nós, estava de 4, Apocalipse 4, 16, 20. E aí quando eu li, lá também, já quase no finalzinho do capítulo do livro de Apocalipse, eu realmente denotei uma coisa importante. Eu vou deixar que vocês vejam o que está escrito, porque vocês vão observar que no capítulo 20 e os versículos que se seguem é muito tremendo. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Então eu decidi aqui contar a vocês. A qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. A pergunta, porque neste sonho eu ficava, e a minha esposa sempre falou, olha, mas todos os sonhos você sempre subiu. Eu falei, mas nesse eu ficava. E a pergunta que cabe nos fazer é, estamos preparados para o arrebatamento? Se fosse hoje, subiríamos? Se fosse hoje, estaríamos com o Senhor? Ou nós estaríamos para poder passar pela tribulação? Meus amigos, este momento é o momento de nós, de fato, analisar a nossa própria vida, porque cada um deve prestar conta a Deus de tudo que fez. Então eu peço a você, se você não está preparado, se você se acha assim, eu não sei, não subiria, então é o momento de eu, de você, de todos nós nos prepararmos, porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. E eu termino esse vídeo perguntando a você, você estaria preparado? Se faça essa pergunta. Eu não estou te julgando, eu não estou também me julgando. Essa pergunta não é com acusação, é uma pergunta para que você se conscientize e se pergunte se você realmente estaria preparado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Leia o livro de Apocalipse, leia o capítulo 4, leia a partir do capítulo 20 e os versículos que se seguem até o 22, para que vocês possam realmente entender o que Deus... E leia todos os versículos 16 que está em Apocalipse, que você vai se deparar com algo que tem a ver com o sonho. Então compartilhe esse vídeo, curta, comente o que você achou e até o próximo, se Deus quiser. Amém.